O Cruzeiro que, mais uma vez, começa bem o jogo, abre o placar, o adversário acusa o golpe, o Cruzeiro poderia ter feito 2-0 ali no início do primeiro tempo, não conseguiu fazer, depois a situação foi mornando, o Vasco acaba ficando mais confortável no jogo e a segunda etapa, um desastre total, a virada do Vasco com 9 minutos, 2 minutos, o intervalo de um gol para outro. O Vasco tem um jogador expulso, o Cruzeiro empata, o Cruzeiro ainda sofre um gol do Vasco com um a menos e no finalzinho, aí na reta final do jogo, consegue esse empate, somando um ponto em casa. O Cruzeiro agora com 3 pontos é apenas o 19º colocado em 6 partidas na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Não dá para naturalizar, normalizar, Caio, isso já de um tempo, né? E hoje, mais um sintoma desse time que tá com muitos problemas na temporada para encaixar, mais um sintoma desse time que vai acumulando, hoje dá para dizer, não sei se vexame é muito forte, mas dá para dizer um resultado desastroso, sem dúvida, do Cruzeiro, uma partida desastrosa do Cruzeiro, num segundo tempo, em que tinha tudo para confirmar uma vitória e acaba, mais uma vez, adiando a primeira vitória do Campeonato Brasileiro. Até quando, hein? Até quando o Cruzeiro vai adiar? Não sei se dá para falar que foi um vexame o empate de hoje, mas a campanha no Campeonato Brasileiro do Cruzeiro é um vexame, é uma vergonha. É um negócio que empatar, né, com o Vasco não seria necessariamente um vexame assim, né? É um clássico e tal, mas Pois é. a situação, né? O roteiro do jogo, a situação, enfim, tudo é muito caótico. Meu sentimento hoje não é nem de raiva, é de tristeza. Até acho que esse time dentro de campo se entregou, mas nada além disso, né? E mais uma vez a gente viu um roteiro muito semelhante com outros jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. A questão é que esse roteiro nunca é positivo, né? O Cruzeiro do Tite é um time de roteiros repetidos, de sempre cair na segunda etapa, de tomar gols fáceis dos adversários, de se fragilizar, de se perder completamente. Nunca é diferente, né? A gente até conversava, Léo, em off antes da transmissão, esperando que o Cruzeiro nos surpreendesse, né? Porque a questão é essa, hoje o Cruzeiro, para fazer algo de positivo em campo, ele tem que surpreender. Porque o que aconteceu hoje contra o Vasco é a normalidade do Cruzeiro do Tite. Tudo se encaminha para um fim de ciclo melancólico, mas um trabalho que já começou dessa forma, né? Ele nunca foi legal, ele nunca foi positivo. O primeiro tempo do Cruzeiro realmente contra o Vasco foi bom, mas aquela reta final já dava um sinal do que viria na segunda etapa, né? Um Cruzeiro que se perdeu e que por pouco o Vasco não chegou ao empate. Olha que o Vasco nem fez tanta força para isso, né? Assim como na segunda etapa, com menos de 10 minutos, o Vasco também não fez nenhuma força para virar o jogo. Olha que com o mesmo jogador, dentro da área, completamente livre, teve gol de 2 laterais, se encontrando dentro da área, teve falha de goleiro, inclusive o Matheus Cunha não fez um jogo legal, né? Tomara que se recupere, porque o Cruzeiro vai precisar disso, mas vale dizer que não foi bem nessa primeira chance como titular. O repertório de gols que o Cruzeiro sofre chama muita atenção, né? Tudo bem que foram 2 gols de cabeça, mas gols construídos de formas diferentes e que o Cruzeiro acabou cedendo. Depois virou uma bagunça, né? Aí o Tite bagunçou a equipe, mas pelo menos os jogadores tiveram um pouco de brio para buscar um empate. Aí, na reta final do jogo, na única chance clara que o Vasco teve com um jogador a menos em campo, acabou fazendo. E de novo, com a defesa toda afundada dentro da área, né? A gente já viu vários gols assim do Cruzeiro. 6 jogadores do Cruzeiro dentro da área, mais da metade do time. Isso daí é padrão desse Cruzeiro do Tite. É uma coisa que é feita porque o técnico parece que orienta dessa forma, né? E na reta final veio um gol do Japa, que inclusive precisa ter mais minutos. Cauã Moraes precisa ter mais minutos, Gerson precisa ter mais minutos como segundo volante, o próprio Neisser, mas eu espero que todos esses jogadores venham a ter mais minutos com outro treinador. Tite demorou demais a perceber isso, até colocou hoje esses caras em suas devidas posições, com a respectiva minutagem, muito mais por uma questão de receio do que qualquer outra coisa, né? Um técnico que não tá tendo coragem para tomar decisões firmes,
que não tá conseguindo mais dar uma cara para esse Cruzeiro. É um Cruzeiro feio, é um Cruzeiro sem identidade, um Cruzeiro que é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, que tem 14 gols sofridos, uma média de mais de 2 gols por jogo. Não dá mais. O Tite é o único problema do Cruzeiro? Não, não é. Mas é um dos problemas e isso precisa ser resolvido quanto antes. Para mim, o Tite não pode chegar na quarta-feira contra o Atlético Paranaense como técnico do Cruzeiro. 6 jogos, 2 pontos. 3 pontos, né, agora. Cruzeiro com 3 empates no campeonato, Valu. O Cruzeiro realmente, e eu aponto como um vexame, tá? Esse empate hoje do Cruzeiro. Envolvendo todo o contexto, a gente está falando de um Vasco da Gama, que não é o Vasco da Gama de 1998, né? Nem tampouco o Vasco da Gama de outros tempos. Um Vasco da Gama que foi pego, é a segunda partida do técnico Renato Portaluppi, mas é esse Cruzeiro, né? O Cruzeiro que tomou 14 gols em 6 jogos. Isso é simplesmente bizarro, quando você imagina que a equipe o ano passado, em 38 jogos, tomou 31. O Cruzeiro já basicamente chegou à metade dos gols sofridos em 6 jogos, em comparação a um campeonato de 38. Então, assim, um segundo tempo realmente onde a equipe volta e vê o Vasco fazer 1-1, fazer 2-1, e daí por diante. A gente já falava na escalação. Eu queria entender, talvez o Maceridian possa explicar, né, o milagre na preparação física do Cruzeiro, de um jogador partir de um jogo onde ele não tinha condições para 30 e apenas 3 dias depois ele ter condição para mais de 90. Estou falando do Chico da Costa, que ficou em campo toda a partida. O técnico Tite precisa de se explicar, mas eu não espero explicações, espero mais uma vez uma coletiva no tom onde a equipe produziu, a equipe teve volume, a equipe criou oportunidades, mas no segundo tempo uma desatenção e aí a equipe volta a sofrer daquilo que ela tem, confiança, teve forças para ir buscar ainda o empate, poderia ter virado. Eu espero mais uma coletiva, eu espero a 17ª coletiva dentro desse tom do técnico Tite, que de fato, como já disseram os amigos, ele não é o único responsável por tudo que está acontecendo, mas ele é o técnico, ele é o responsável. Quando insiste com o Gerson, hoje até trouxe o Gerson um pouco mais para o meio, mas a gente viu nos instantes finais, mesmo com o Cruzeiro bagunçado, o que é o Gerson jogando como segundo volante, né? Mas pena que para o técnico só pode existir essa condição com o Cruzeiro com um a mais, jogando atrás no placar. É um Neiser Villarreal que entra com o Chico da Costa no comando de ataque para ser ponta pelo lado esquerdo, e um Wanderson que só entra depois, preterido pelo técnico Tite, colocado ali aos quase 40. São muitas decisões erradas de um técnico. Eu não tenho nenhuma alegria em falar isso, mas no último dia 12, fez um mês que, para mim, o trabalho do técnico Tite pereceu. Naquele momento, ele completava o 10º jogo dele no comando técnico do Cruzeiro e era um empate contra o Mirassol. Um empate onde o Cruzeiro foi dominado nas 2 etapas, mas conseguiu empatar. Hoje o Cruzeiro não foi dominado pelo Vasco da Gama, pelo menos para mim não. Mas é um time até quando faz uma parte boa e outra, né? Mais uma primeira boa parte do Cruzeiro para a coleção de jogos que o Cruzeiro não ganha. O Cruzeiro fez um bom primeiro tempo contra o Botafogo, contra o Coritiba, contra o Corinthians, contra o Flamengo, mesmo perdendo, e hoje. Então, eu já não via para onde esse trabalho conseguir dar algum tipo de volta, Léo, no dia 12 de fevereiro, quando o Cruzeiro empatou contra o Mirassol. Infelizmente, eu teria maior orgulho de ser marcado mais de 12 milhões de vezes pelo torcedor do Cruzeiro, falando: "Ei, Valu, a sua fala naquele dia envelheceu mal, hein? O Tite deu..." Eu teria maior alegria, porque eu não ligo para as minhas falas e não torço para as minhas opiniões. Eu torço para o Cruzeiro, que infelizmente, diferente de 7 jogos atrás, a situação hoje é muito pior. 18 pontos disputados, 3 conquistados.
O Cruzeiro não é pior do que o Atlético Paranaense, não é pior do que o Coritiba, não é pior do que o Remo, nem pior do que a Chape. Mas o Cruzeiro está atrás hoje de todas essas equipes no Campeonato Brasileiro. Bom, mais de 34 mil aparelhos conectados aqui no dia de jogo KTO, nesse domingo, pós-jogo no Mineirão. Daqui a pouco vamos ao vivo, lá por baixo, no Gigante da Pampulha, na sala de coletiva. Samuel Venâncio se posicionando por lá. Trabalho de apuração também ali com zona mista, a porta do vestiário do Cruzeiro. Vamos trazer todo esse bastidor do Cruzeiro aqui no dia de jogo KTO. Daqui a pouquinho ao vivo com imagens, direto do Mineirão. Se por um acaso você está chegando por aí, ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, aquele recado, Samuca TV já visualizando aí os 500k. Passar aqui pelo superchat, o Wanderson falando que infelizmente com esse futebol aí tá osso, meio de tabela, chegarmos até. O Vitor Gomes, Gerson, 42 milhões para tocar bola para os lados. O Biel, vergonha total. O Thales, falando foi para aumentar a vergonha, essa expulsão. O Cruzeiro com 1 a menos. O Vasco com 1 a menos. O Kepler, Gerson tá andando em campo. O Celso Lacerda, também aqui no superchat. O Lucas Nunes critica a diretoria. Colecionando vexames nesse momento. Celso Romagnol, time com 2 a menos, porque Lucas Silva e Chico representam isso. Paulo Viana, membro do canal. O Agro Verdades, aqui também no superchat, critica o treinador. O Lucas Nunes também aqui com a gente. Já tem imagem aí ao vivo da sala de coletiva do Mineirão. Você está vendo aí já imagens ao vivo da sala de coletiva e daqui a pouquinho fala o técnico Tite essa expectativa. Obviamente, desse trabalho muito pressionado e com mais um resultado decepcionante, com mais uma atuação desastrosa do Cruzeiro, a pressão ela está bem grande. Vejamos a situação de bastidor do Cruzeiro, já o trabalho de apuração do Samuel Venâncio por lá. Você está vendo aí, por enquanto, a turma se preparando para a entrevista coletiva do treinador. O áudio sendo testado na sala de coletiva do Mineirão e daqui a pouco vejamos se vem o técnico Tite para essa entrevista coletiva. Lembrando, Léo, só rapidamente, que exatamente 8 dias atrás, o Pedro Lourenço falava a respeito de uma convicção no trabalho do Tite, da comissão técnica, e que ele nunca esteve ameaçado, a não ser por uma parte de críticas de uma parte da torcida e por uma parte da imprensa. Bom, a Máfia Azul, principal torcida organizada do Cruzeiro, publicou agora na rede social, aqui no Instagram, um comunicado de protesto geral em relação à demissão do técnico Tite e sua comissão. Diz assim a nota: hoje, 15 de março, após mais um resultado negativo do Cruzeiro jogando em casa, a realidade do clube já não é mais apenas o Campeonato Mineiro. A cada rodada, o Cruzeiro fica mais distante de seus objetivos nas competições da temporada. Tivemos paciência, mais do que deveríamos, através do diálogo e acreditando no trabalho, no tempo e na sequência. Usamos isso para segurar a pressão que toda a nação azul coloca sobre nós por sermos linha de frente e voz da torcida. Mas chegou um momento em que não dá mais, não dá para confiar que vai dar certo ou que será diferente. Queremos a demissão imediata de Tite e de toda a sua comissão técnica. Convocamos toda a torcida para um protesto amanhã na porta da Toca da Raposa 2 a partir das 3 da tarde. Temos várias competições importantes nesse ano e não podemos colocar tudo a perder apostando em um trabalho que até aqui não mostrou evolução. Esperamos a decisão de demissão na data de hoje e que não seja preciso nós sair da Toca da Raposa 2. Todos estão convocados, precisamos da presença de cada torcedor. Uma nota aqui já em rede social da Máfia Azul, tornando esse protesto geral, convocando para um protesto geral sobre o Tite. Chama a atenção, ô Valu, que em determinado momento a organizada, ela fala dessa paciência, né, no sentido de entendendo, dando crédito para
a diretoria que apoia o trabalho e o trabalho ali dentro, mas hoje parece que há esse sentimento, né? Para muita gente já não tinha convicção no trabalho, mas você vai levando, vai levando. Hoje parece que o caldeirão ali tá transbordando, né? Eu acho que o próprio roteiro, né, ô Léo, de como que se deu essa não vitória do Cruzeiro hoje no Mineirão, mais uma. O Cruzeiro que no Mineirão em 2026 jogou 9 vezes, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, né? Acho que é o contexto, né, que acaba, neste momento, fica me parecendo que tá todo mundo na mesma página. Quem já achava que o trabalho não deveria continuar, quem achava, né, até que o trabalho nem deveria ter começado, a gente tem que lembrar também dessas opiniões. Parece que, eu não vou falar em unanimidade, mas eu acho que hoje é difícil alguém que encontre subsídios para pensar em uma continuidade do trabalho do técnico Tite, porque vai acabar tendo um campeonato mineiro que foi conquistado e esse pequeno recorte, né, que falei aqui, de alguns jogos onde no primeiro tempo do Brasileiro o Cruzeiro fez um jogo ok e só, é muito pouco, né, para dar subsídio a uma sequência. Claro, isso aí falando das críticas, vamos ouvir, né, daqui a pouco na coletiva ou do técnico Tite ou de algum outro membro integrante hoje do Cruzeiro para falar a respeito se haverá alguma mudança no comando técnico, ou então se o Tite segue ainda no comando técnico do Cruzeiro. E outra coisa, né? Vem um Tite para a coletiva hoje. Qual a sua expectativa de ouvir o que dele, né, o Caio? Assim, em relação até às últimas coletivas do treinador, as explicações, o que aconteceu com o Cruzeiro hoje. Ele até perguntado na última coletiva pelo Samuel sobre a real noção da comissão técnica e do grupo de jogadores sobre a situação do Cruzeiro no campeonato. E ele diz, não, temos a noção e tudo, porque o próprio discurso muitas vezes parece assim, olha, é natural desse início de temporada, desse calendário meio atípico, é natural do que o Cruzeiro passa e a gente precisa do quê? De mais paciência, né? Então, o tipo de discurso, de diálogo, para a coletiva não tem muito o que dizer mais. Para ser bem sincero, eu não tenho nem vontade de ver o Tite na coletiva. Eu nem queria que ele fosse para a coletiva. Acho que o que a gente já vê no campo já basta, né? Já basta. Um trabalho que não existiu. Inclusive, até o Valu citou bem, né, sobre esse tempo que ele já via a demissão do Tite como justificável. Já era realmente justificável naquela época, há um mês. Agora ainda mais, né? Porque me parece que mais coisas aconteceram e hoje se justifica ainda mais. Mas, enfim, se o Tite for para a coletiva, para mim já vai ser decepcionante. Agora, se ele for, obviamente vai usar os mesmos termos de sempre, né? De que a grandeza do Cruzeiro não permite isso, de que é algo que não combina com a história do clube, que ele sabe da responsabilidade, da pressão, coisas que o torcedor tá cansado de ouvir, não só por ele, mas até mesmo por parte dos jogadores, né? E aí, rodada após rodada, as mesmas coisas acontecem. Léo, o Cruzeiro, mesmo que vença o Atlético Paranaense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, ele não vai passar o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é o líder? Tá no G4? Não, é o 10º colocado. E o Cruzeiro não vai passar esse time numa 7ª rodada. A gente já tá caminhando para metade do primeiro turno. E o Cruzeiro, mesmo vencendo o Atlético Paranaense, não passa. Quando a gente pensa no líder São Paulo, o Cruzeiro já tá por 13 pontos do São Paulo. E foi o objetivo que o Cruzeiro estipulou. Será que realmente existe uma noção do quão trágica é essa campanha do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro? Não sei. Bom, a gente segue vendo aí imagem ao vivo da sala de coletiva do Mineirão. Tá sendo tudo preparado e tô vendo ali, né, até o Pio, ele parece estar testando 2 microfones. Então, não sei se necessariamente, geralmente se prepara ali os 2 microfones, né? O Tite, ele no começo dele no Cruzeiro, inclusive, ele trazia ali um convidado, teve aquele momento que ele trouxe o preparador físico para uma entrevista surreal, mas tinha parado, né, como de trazer ali alguém para acompanhar. Vejamos se teremos o Tite e mais alguém da diretoria, vejamos se
irão utilizar aí essas duas cadeiras, os dois microfones para essa entrevista coletiva. Vejamos já já. Bom, mais de 40 mil aparelhos conectados aqui nesse dia de jogo KTO, que domingo, né? Já quase 11 horas da noite e a gente tem essa audiência aqui agora com essa expectativa. Acho que o cruzeirense não sabe como é que vai dormir hoje, né? Se um pouco mais apreensivo aí para o que vem na sequência e aliviado, não, acho que não se dorme de nenhuma maneira dentro do cenário que o Cruzeiro tem, dentro do trabalho que a gente imagina que ainda virá, porque o início do ano, a previsão era de um time que já estava encaixado no ano passado, de melhorar alguma coisa ali, outra aqui, e já iniciar a temporada com um time competitivo. O time não é competitivo agora, né? O estágio do Cruzeiro... O time não é nem organizado, Léo. O time não é nada. O Cruzeiro é um completo nada nesse trabalho. É isso que é, assim... Hoje, a gente já passou da metade do mês de março. Já estamos chegando perto da casa de 20 jogos. Semana que vem tem sorteio da Libertadores. Qual cruzeirense, eu desafio, tem cabeça neste momento para pensar em Libertadores com o time nesse estado no campeonato Falta menos brasileiro? de um mês para estreia na Libertadores. Início de abril, a semana ali do dia 7 a 9 de abril, a data prevista, né? E agora, dia 19, quinta-feira agora, tem um sorteio para os grupos da Libertadores lá em Luque, no Paraguai. A Samuca TV vai acompanhar ao vivo no local, inclusive. Bom, muitos testes ali por enquanto para essa entrevista coletiva. O áudio sendo passado nesse momento lá na sala do Mineirão. Você está acompanhando em imagens ao vivo. Assim que chegar o treinador para dar a entrevista coletiva, vamos acompanhar aqui na íntegra. Até então, o treinador, não tem nenhuma outra informação. Samuel Venâncio, que segue por lá, vai seguir aqui também no nosso pós-jogo para trazer a situação de bastidor do Cruzeiro. Tem zona mista, toda a informação nesse momento que vive o Cruzeiro e o próprio posicionamento da diretoria do Cruzeiro também em relação ao momento, né? Ao Cruzeiro com apenas 3 pontos em 6 jogos disputados no Campeonato Nacional. Cruzeiro 19º colocado, com 1 ponto hoje, pelo menos deixa a lanterna. O último colocado é o Internacional, com 2 pontos somados. Já tem a entrevista coletiva ao vivo aqui na Samuca TV, quase 45 mil aparelhos conectados com a gente na noite desse domingo. Vejamos, já vem aí o Tite. Passar aqui pelo Superchat, enquanto a gente aguarda a entrevista coletiva. O Fabiano falando que a diretoria colocou 2026 todo abaixo pelo risco de rebaixamento no Brasileirão. O Billy, também aqui no chat da live. O Gleison Prado, falando sobre Felipe Luiz demitido por nada e Tite aí blindado. O Luiz Fernando fala sobre a cobrança em cima da diretoria. O Agroverdades, se não demitir o Tite, eu não torço mais. O Thales, preparo físico de time igual antes do Jardim chegar. O Marcelo Ramos, também por aqui com a gente. O José Neto, é hora de dar tchau, time lento e burocrático. O Top aqui, falando sobre Pedrinho precisa gastar dinheiro. Traz JJ, compra 5 jogadores bons e gasta. O Luiz Fernando, por favor, comentem, está muito estranho esse time. Os jogadores não estão tocando a bola para o Gerson. O terceiro gol teve início porque o William não tocou a bola para o Gerson, ele forçou o passe. Chega a observar alguma coisa assim nesse Cara, é um time que toma decisões erradas. Eu não consigo olhar, claro, respeitando a análise do torcedor. Aliás, em como tem que ser respeitado o torcedor do Cruzeiro. 22 mil para assistir o time. Claro, a gente vai pelas 5 estrelas sempre, mas destacar mais uma vez o torcedor que esteve presente no Mineirão. Eu consigo observar um time que tem péssimas decisões, né? Não voltadas para um jogador em específico, Léo. É esse o Cruzeiro que eu consigo ver. Bom, o Breno por aqui falando líder ruim, time ruim, sem desempenho, fora Tite. O Gleison Prado também está dizendo que o Pedrinho vai ir para a Série B, se não tirar o Tite. Júlio César, que treinador vai querer assumir ou ir para o Cruzeiro. O André Costa também aqui com a gente, falando sobre cobrar
comecem a cobrar também o dono da SAF, ou pode ser tarde demais. Amamos o clube também, tão igual ao dono. O Gustavo Batista, os 2 últimos gols do Vasco foram em cima do William. A gente até chegou a destacar o William numa partida ok no primeiro tempo, né? E a segunda etapa do Cruzeiro como um todo desastrosa. Não dá pra individualizar, né? Inclusive o William impede o desastre mais cedo, né? Porque ele que acaba tirando aquela bola em cima da linha, que seria o gol de empate do Vasco do Tietê, mas fato é que ele cai sim muito na segunda etapa, como todo o Cruzeiro, né? O amigo falou dos 2 últimos gols do Vasco. Se a gente for olhar o terceiro gol do Vasco, tem, como eu até falei, né? Tem mais de metade do time do Cruzeiro dentro da área. E aí vai colocar só o William na conta? Não. Mas fato é que os jogadores precisam ser cobrados também, né? E em caso de demissão do Tite, a pressão tem que dobrar para cima de diretoria e jogadores. Ela não pode cessar. Porque, pelo menos na minha visão, e eu acho que de todo mundo aqui, o Tite é somente um dos problemas, que sim, nesse momento precisa ser resolvido. Mas não é que saiu o treinador, tudo vai mudar. Não. Não mesmo. E a cobrança precisa seguir firme nesse grupo de jogadores que deveria estar fazendo muito mais do que deixando o Cruzeiro na penúltima colocação de um Campeonato Brasileiro depois de 6 rodadas.